Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação. Série O Sentido da Vida. Parte 1. O objetivo último. Pergunte a uma pessoa comum qual é o sentido da vida para ela e provavelmente você terá que reformular a pergunta várias vezes e cada vez será forçado a simplificar e dar algumas dicas até que a pessoa responda algo. A pergunta não é complicada e nem deveria ser a resposta. O motivo da dificuldade em responder está no despreparo das pessoas. A dura realidade é que praticamente todo ser humano enfrenta o seu dia a dia, entra ano e sai ano, sem nunca parar para pensar qual é o propósito final de tudo aquilo que faz. O objetivo último de cada ser humano. Note que disse propósito final. Isto porque é somente quando olhamos a vida a longo prazo, quando consideramos além dos alvos imediatos, que podemos fazer um levantamento quanto à razão de todos os nossos desejos, decisões e lutas. Só olhando a nossa vida como um todo que conheceremos o nosso propósito final, também conhecido como objetivo último. Dizemos objetivo último porque os demais objetivos da vida, como estudar, trabalhar, casar, ter filhos, aposentar, todos eles possuem um caráter passageiro, por mais essenciais que sejam. Todos eles se enquadram dentro das fases da vida e são importantes, mas nenhum deles explica a razão da existência de alguém ou o que ele espera obter quando o seu tempo neste mundo esgotar. No fundo, todos sabem que deveriam almejar algo superior às metas desse mundo. Em outras palavras, a pessoa não pode dizer que o seu objetivo último na vida é estudar e ter uma boa profissão, ou casar bem e ter filhos bons e saudáveis, ou mesmo economizar para assim ter uma boa aposentadoria. Consideraríamos muito estranho alguém nos dizer que a razão que ele existe é para cumprir essas metas. É estranho porque no nosso íntimo sabemos que somos seres com um certo valor e sentimos que esses alvos são pequenos demais para justificar a nossa existência. Tem que existir um objetivo superior a tudo isso. A maioria das pessoas possui uma vida sem sentido. A maioria dos seres humanos vive sem se importar com o sentido da vida. Ele segue mudando de um alvo imediato para outro, se adaptando a cada situação que a vida lhes apresenta, envelhecendo e seguindo de fase em fase. A vida deles é sem sentido, embora ninguém admitiria essa verdade de imediato. Mas se forem forçados a meditar sobre quem eles são,
como vivem e o que esperam obter no final da vida, eles se verão em uma posição difícil de explicar. Deus, e não o ser humano, determina o sentido da vida. Um ponto muito importante que devo ressaltar é que não somos nós que determinamos o sentido da vida, e sim Deus. Da mesma forma que é o arquiteto que determina a configuração de uma construção, e não o pedreiro. Dizer que cada um dá o seu próprio sentido na vida pode soar lindo em uma música ou um poema, mas é totalmente ilógico. A falácia deste argumento está no fato de que a vida no mundo atual consiste de 3 pontos chaves: começo, meio e fim. Enquanto realmente o indivíduo possui um certo controle do meio, ele está totalmente desligado do começo e do fim. Ou seja, ninguém nasce da própria escolha e nem vive sabendo quando e como morrerá. Este conhecimento pertence a uma força superior e fora do domínio do homem, Deus. Provérbios 19, 21, Jeremias 10, 23. O homem sábio procura saber por que ele existe. Concluímos, então, que a coisa mais sábia que a criatura racional pode e deve fazer é procurar saber o porquê da sua existência. Qual é o seu sentido da vida? Para que assim possa tomar as medidas adequadas a esse respeito. Salmos 25, 4 e 5. Seria o equivalente ao pedreiro não ignorar as instruções do arquiteto, mas ler e seguir a planta com muita atenção para que a construção já terminada saia de acordo com a intenção daquele que cuidadosamente elaborou todo o projeto. Na conhecida parábola do construtor, Jesus comparou o homem que resolveu ignorar as suas palavras com o construtor, que não teve o bom senso de construir a sua casa em uma base sólida e resolveu edificá-la sobre areia. Verso. E desceu a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. Mateus 7, 27. Nesta série, responderemos, com a ajuda do nosso Criador, as 3 perguntas mais importantes da vida: de onde viemos, por que existimos e para onde vamos? As respostas a essas perguntas devem ser o fator determinante nas decisões que tomamos na vida. Caso as nossas decisões ou o nosso estilo de vida não se harmonize com as respostas às perguntas, saberemos então que algo deve ser feito e urgente, se não queremos nos surpreender no final, ao obtermos um resultado diferente do nosso objetivo último. O objetivo último do cristão. O objetivo último do indivíduo que se diz cristão deve ser a vida eterna, obviamente. João 3,15. Sim, a Bíblia também nos promete bênçãos e proteção divina durante os poucos anos que aqui vivemos. Mas o foco de todas as Escrituras Sagradas, e de uma forma bem específica, o foco dos 4 evangelhos é
a vida eterna. Isso foi o que o apóstolo João nos disse quando explicou o porquê nos escreveu sobre os feitos de Jesus. Verso: foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, 31. Essa é a vida perfeita com o Pai, livre de todo o sofrimento. Apocalipse 21, 4, que nunca terminará, pois o último dos inimigos, a morte, será permanentemente destruída. 1 Coríntios 15, 26. Que o Senhor nos ilumine ao embarcarmos em mais uma série voltada para o conhecimento da verdade que liberta. Verso: se vós permanecerdes, grego meno, na minha palavra, grego logos, verdadeiramente, grego alithos, sois meus discípulos, grego mathites, e conhecereis, grego gnosco, a verdade, grego alithia, e a verdade vos libertará, grego alitheró. De novo: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. Verdade que nos levará à morada com o Pai. Espero te ver no céu. Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é markusdasilva.org.